Meus amigos de Tobias Barreto, graças a Deus, a nossa cidade tendo um final de semana movimentado no que diz respeito ao domingo e à segunda-feira, graças a esta feira gigante que está acontecendo ontem, que acontece desde ontem e hoje, aqui em Tobias Barreto. Pena que Tobias Barreto continue sendo uma cidade onde a infraestrutura de acolhimento, de recebimento dos turistas deixa a desejar. Essa é uma realidade constatada. Tobias Barreto continua sem um espaço adequado para o estacionamento dos ônibus, que trazem os turistas, em sua grande maioria, do estado da Bahia, ou da capital, Salvador, ou de cidades do interior, mas também turistas que vêm de outras cidades aqui do interior de Sergipe e até do interior de Alagoas. Tobias Barreto continua sem a estrutura necessária para acolher não só os turistas que vêm comprar os nossos produtos, em sua grande maioria, confecção, cama, mesa, banho, rendas, bordados, roupas, porque nós temos lojas de roupas também no comércio da Feira da Coruja, mas até comprar produtos alimentícios, porque muitos aproveitam a Feira Livre para fazerem as suas feiras e levarem para as suas casas, para as suas cidades de origem. Mas, infelizmente, Tobias Barreto continua sem essa infraestrutura necessária de acolhimento aos nossos turistas. E nós temos aí uma grande quantidade de ônibus, mas a prefeitura não se preocupa em fazer o que já foi feito no passado. Um trabalho de levantamento para sabermos de onde vêm os ônibus que chegam até Tobias Barreto. Quantas pessoas vêm em cada ônibus, em cada excursão, para nós termos uma dimensão do tamanho e do sucesso de cada Feira Livre, de cada edição da Feira da Coruja, a cada semana. A prefeitura não se preocupa com isso. A prefeitura não faz esse trabalho que deveria ser feito, diga-se de passagem, pela Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, e por que não também pela Secretaria Municipal de Comunicação, para que haja, ou melhor, para que houvesse uma divulgação dos números em tempo real da nossa tradicional Feira da Coruja aqui em Tobias Barreto. Seria muito interessante que isso acontecesse. Já houve isso no passado, já houve essa contabilidade e essa identificação dos veículos. Lembro de um grupo de jovens que ficavam ali na ponte sobre o Rio Real, na divisa com o estado da Bahia, e que esse grupo de jovens, que era contratado pela prefeitura, abordava os ônibus. Estes, evidentemente, vendo que tratava-se de uma equipe da prefeitura, estes paravam, os motoristas paravam, e ali entrava algum desses jovens contratados pela prefeitura, perguntando de onde a excursão, que horas havia saído do local de origem, quantas pessoas estavam ali dentro daquele ônibus, naquela viagem, naquela excursão. E descobria-se que não apenas de Salvador e da Bahia. Eu lembro que certa vez descobriram até excursões vindas de cidades ali em Minas Gerais, na divisa com o estado da Bahia, lá na divisa com o extremo sul do estado da Bahia. Eu lembro de 2 ônibus que saíram de 2 cidades lá de Minas Gerais, cidades que ficam próxima à divisa com o sul da Bahia, e que saíram de lá no sábado. Saíram de lá no sábado, por volta do meio-dia. Atravessaram a Bahia inteira para poder chegar a Tobias Barreto. E não vieram para cá apenas de passagem, não.
saíram de lá, de Minas Gerais, justamente para Tobias Barreto, direto de uma cidade do interior de Minas para Tobias Barreto. E hoje nós não vemos algo semelhante acontecer. E se porventura acontecer, nós não sabemos, porque não há esse trabalho de identificação, de acompanhamento das excursões, para sabermos de onde vem e quantas pessoas vêm em cada excursão. Lembro até, geralmente, na terça-feira divulgávamos, olha, ontem nós tivemos só de pessoas que vieram nos ônibus, tantas mil pessoas. A quantidade de pessoas que vinham nos micro-ônibus, porque aí já é outra história, também eram contabilizadas. Micro-ônibus que vinham de cidades aqui do interior de Sergipe ou do interior de Alagoas, também eram contabilizadas. Todas as pessoas que vinham, nós sabíamos a quantidade e a origem de onde vinham. Tobias Barreto continua falhando nisso. A gestão municipal do prefeito Dilson de Agripino continua falhando no que diz respeito à atenção ao comércio de nossa cidade. Outra coisa, a falta de apoio, a falta de estrutura para acolher os motoristas. Muitos deles pegam viagens e dirigem por horas e horas para poder chegar em Tobias Barreto. Chegando aqui não tem um local de acolhimento, para que enquanto aqueles passageiros que eles trouxeram possam descansar, ou melhor, estejam fazendo suas compras, eles, os motoristas, possam descansar, para estarem bem no momento de voltar. Lembro outra coisa ainda, que nós tínhamos no passado e não temos mais, para ver a falta de compromisso do prefeito Dilson de Agripino com o comércio. Nós tínhamos nas noites de feiras boas em Tobias Barreto, nós tínhamos uma equipe médica de plantão ali na Avenida Luiz Alves, uma ambulância, um médico ou uma médica, um enfermeiro ou uma enfermeira, para em caso de uma necessidade, uma pessoa passou mal, precisando de atendimento médico, estava lá uma equipe da Secretaria de Saúde dando esse suporte. Nós tínhamos isso, não temos mais. Depois que Dilson de Agripino assumiu a prefeitura de Tobias Barreto, ou seja, é descompromissado com o comércio. O prefeito ele é descompromissado com o comércio. Inegavelmente, o fato de estar fazendo uma obra, que é o calçadão, lá na Avenida Luiz Alves, não quer dizer que seja um prefeito compromissado com o comércio, não. É descompromissado com o comércio. E tantas outras coisas que a gestão deveria encabeçar. Não fazer sozinha, mas encabeçar para divulgar o nosso comércio. Como já citei aqui, divulgação em emissora de TV, como nós já tivemos divulgação na Band Bahia, que atinge 11, 12, 13 milhões de habitantes do estado da Bahia. Divulgação em outros estados, como por exemplo, Alagoas. Enfim, divulgação em emissoras de rádio longe daqui, no sul da Bahia, no extremo sul, no oeste da Bahia. Também aqui no estado de Sergipe e, por que não, no estado de Alagoas, mas não há essa preocupação. Não há esse interesse em se preocupar com o comércio de Tobias Barreto. Lamentavelmente, a gestão do prefeito Dilson de Agripino não dá atenção devida ao comércio de Tobias Barreto. Mas mesmo assim, o nosso comércio está aí, firme e forte, resistindo. Anailton Fernandes está na Feira da Coruja, está no nosso comércio, acompanhando tudo. Anailton, é com você. Anailton Fernandes. Olha, meu caro Sidnei Sévolo, ouvinte do programa Passando a Limpo, ontem eu fiz uma visita. Há muito tempo que eu não estava visitando a Feira da Coruja e fiz questão de ontem descer a Avenida Luiz Alves de Oliveira Filho, fazer uma visita da Severiano Cardoso, aqui no terminal rodoviário, cerca
de 32 ônibus de excursões vieram ontem. A feira muito movimentada, embora faltando de ter uma estrutura de iluminação. Ao que diz respeito à Avenida Luiz Alves de Oliveira Filho e também aqui no terminal rodoviário, meu caro Sidnei Severo. Algo em torno de quantos ônibus, Anailton Fernandes? 32 ônibus vieram ontem. Que maravilha. Por incrível que pareça, semana passada veio 43 e ontem, dos 32, parecia ter mais gente do que a outra feira, com 43 ônibus, meu caro Sidnei Severo. É verdade, Anailton, eu também percebi esse detalhe, como você está citando aí. Eu tinha a impressão que ontem nós tínhamos mais ônibus do que na semana passada. E você agora está nos narrando que semana passada tivemos mais ônibus, mas em compensação, ontem também vendo a movimentação, a impressão é que se tinha muito mais. Porque a quantidade de pessoas ontem, na Avenida Luiz Alves e também nas outras ruas ali no entorno da Luiz Alves que tem comércio, ou onde os ônibus ficam estacionados, a movimentação era intensa, diga-se de passagem. Muita gente a tarde inteira, muita gente a noite toda, enfim, uma grande feira, esta dos dias 19 e 20 de novembro aqui em Tobias Barreto, não é isso, Anailton? É, que na verdade as organizadoras de excursões, ela faz as viagens e às vezes os ônibus não superlotam, né? Vem a metade das pessoas, das poltronas, seria 50 pessoas por cada ônibus, e na maioria das vezes vem 25, vem 30, vem 40, mas ontem automaticamente todos os ônibus vieram superlotados de compradores aqui para a Feira da Coruja, meu caro Sidnei Severo. E outro detalhe, Anailton, para a gente fechar, as pessoas que ontem chegavam em ônibus de linha no terminal rodoviário se deparavam com o terminal rodoviário praticamente às escuras, não é isso, Anailton? Exatamente, das 10 luminárias e 2 refletores, apenas só 5 luminárias acesas e 5 apagadas, 2 refletores também apagados, meu caro Sidnei Severo. Ontem a rodoviária de Tobias Barreto praticamente às escuras, quase um apagão. Ontem, aqui em Tobias Barreto, ontem à noite, em uma noite tão movimentada, e o terminal rodoviário, todos nós sabemos que serve como uma espécie de ponto de apoio, estava praticamente na escuridão, praticamente vivendo um apagão. Quantas lâmpadas acesas, Anailton? Aqui tem 10 luminárias, apenas 5 estavam acesas e os 2 refletores queimados. 5 luminárias queimadas e 2 refletores apagados. Meu Deus do céu, por isso que estava aquela escuridão de ontem à noite. Você volta já, Anailton Fernandes? A gente volta daqui a pouco ainda dentro da programação, passando ali pro Correio Sidnei Severo. Ok, Anailton, agora exatamente meio-dia, 35 minutos, intervalo comercial. Daqui a pouco, depois do intervalo.